A história a seguir é baseada em fatos reais ocorridos em 2020 no Mato Grosso do Sul. Um crime chocante em Brasilândia. Capítulo 1. O chamado. Era um dia como outro qualquer no Departamento de Polícia de Santa Esperança. Eu estava prestes a terminar meu turno quando recebi um chamado urgente pelo rádio. Temos uma situação em Brasilândia. Precisamos de você aqui, Ferreira, disse a voz do meu superior, o tenente Marcos. Com o estômago revirado, peguei meu casaco e me dirigi à cena do crime. O calor era opressor e a estrada parecia se arrastar interminavelmente diante de mim enquanto pensava sobre o que me aguardava. Quando cheguei, uma cena de caos se desenrolava. Havia policiais por toda parte, jornalistas tentando invadir a cena e curiosos observando à distância. Eu me aproximei de Marcos, que estava no centro do tumulto, tentando manter tudo sob controle. A criança foi encontrada enterrada viva, disse ele com uma expressão pesada. E a mãe está sendo acusada de envolvimento. A gravidade de suas palavras não me surpreendeu, mas o horror que elas carregavam me atingiu em cheio. Fui direto ao local onde o corpo da menina, Gabriele Magalhães, havia sido encontrado. Capítulo 2. A cena do crime. A cena era desoladora. Havia uma pequena área cercada, onde o solo estava recentemente revolvido. Mesmo para um veterano como eu, que já havia visto sua cota de horrores, aquilo era demais. A equipe forense trabalhava em silêncio, e o ar estava pesado com a sensação de tragédia. Enquanto observava, um dos técnicos se aproximou. Ela foi encontrada em um buraco, de ponta cabeça. Ele explicou, sua voz carregada de empatia. Havia sinais claros de que a menina havia sido agredida antes de ser enterrada. É uma cena difícil de esquecer. Senti um frio percorrer minha espinha. Pensei em minha própria filha, e a ideia de alguém cometer tal ato me enchia de uma mistura de tristeza e raiva. Precisávamos entender o que havia acontecido, quem havia cometido tamanha atrocidade e por quê. Capítulo 3. O interrogatório. A mãe de Gabriele, Emileide Magalhães, estava na delegacia, aguardando para ser interrogada. Entrei na sala de interrogatórios, tentando manter uma expressão neutra enquanto me preparava para ouvir sua versão dos fatos. Bom dia, dona Emileide. Você está me ouvindo? Perguntei enquanto me sentava em frente a ela. Seus olhos estavam opacos, quase sem vida, enquanto me observava. Estou ouvindo, respondeu ela, ajustando o microfone à sua frente. Pode me chamar de Emileide. Emileide Magalhães. Você está aqui hoje enfrentando várias acusações, incluindo homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e comunicação falsa de crime. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas também pode nos contar o que aconteceu. Emileide respirou fundo antes de começar a falar, sua voz quase um sussurro. Eu me lembro de algumas partes. No dia 21 de março de 2020, estávamos na estrada rural perto da MS-40, em Brasilândia. Meu filho, Nathan, estava comigo e a Gabriele também. Eu não sei por que fiz isso. Havia tanto caos na minha mente. Sua confissão veio em ondas, cada palavra mais dolorosa do que a anterior. Ela admitiu ter enforcado a filha com um fio, uma imagem que eu não conseguia tirar da cabeça. Descreveu como a colocou no buraco, como Nathan ajudou a cobri-la com terra. Eu mal conseguia processar o que estava ouvindo. Por que você fez isso, Emileide? O que levou você a machucar sua própria filha? Eu não sei, disse ela, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Havia tanto acontecendo. Eu estava tão perdida. Capítulo 4. Verdades e mentiras. Enquanto Emileide falava, as peças começaram a se encaixar. Ela mencionou que Gabriele havia contado para colegas de escola sobre abusos que sofria pelo padrasto, André. Esse detalhe era crucial. Se verdade, poderia ter sido o estopim para o que aconteceu. Na investigação, descobrimos que Emileide havia confrontado André sobre os abusos, mas não tomara nenhuma ação significativa. Ao invés disso, ela havia decidido silenciar a filha para proteger seu relacionamento doentio. Conforme mergulhávamos mais fundo na história de Emileide, seus atos pareciam ser tanto de desespero quanto de maldade. Ela estava presa em um ciclo de abuso e negação,
incapaz de proteger aqueles que mais amava. Capítulo 5. O outro lado da história. Fui até a escola onde Gabriele estudava, tentando encontrar mais informações sobre o que ela havia revelado para suas amigas. Conversei com professores e colegas, todos abalados pela tragédia. Uma professora, Dona Teresa, se lembrou de como Gabriele era uma menina alegre, mas que nos últimos tempos parecia mais retraída. Ela me disse que tinha medo de ir para casa, revelou Dona Teresa, sua voz quebrando. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Enquanto absorvia essas informações, percebi que a história que Emileide estava contando era apenas parte da verdade. Havia mais camadas a serem descobertas, mais dor escondida sob a superfície. Capítulo 6. Confrontando a realidade. Voltei à delegacia, determinado a obter mais respostas. Emileide estava em silêncio agora, sua confissão pairando no ar como uma névoa. Chamei Natan para um novo interrogatório. Ele era apenas um menino, mas sua participação no crime era inegável. Natan, preciso que me diga o que realmente aconteceu naquele dia. Comecei, tentando não parecer intimidador. Foi sua mãe quem fez isso? Ou foi você? Ele hesitou antes de falar, olhos cheios de culpa e confusão. Eu não queria machucar minha irmã, ele disse, voz trêmula. Mas minha mãe disse que era a única forma de mantê-la em silêncio. Essas palavras foram um golpe. A complexidade do crime se desdobrava diante de mim, e a responsabilidade de um garoto de 13 anos sendo manipulada por sua mãe era uma verdade que eu não queria aceitar. Capítulo 7. O julgamento. O caso foi para julgamento rapidamente, dada sua gravidade. Emileide e Natan estavam no banco dos réus, e o tribunal estava lotado de pessoas querendo justiça para Gabriele. A promotoria apresentou provas contundentes, incluindo a confissão de Emileide e o depoimento de Natan. Mas a defesa argumentou que Emileide estava mentalmente instável, um produto de um ciclo de violência e abuso. Capítulo 8. A sentença. O veredicto foi claro. Culpados. Emileide foi condenada a quase 40 anos de prisão, e Natan recebeu uma sentença mais leve, dado seu papel sob coação. Enquanto o juiz anunciava a sentença, senti uma mistura de alívio e tristeza. A justiça havia sido feita, mas o custo era alto demais. Epílogo. Reflexões. De volta à minha mesa, no fim do dia, refleti sobre o que havia acontecido. Emileide, André, Natan, todos faziam parte de uma rede de tragédias pessoais e falhas sistêmicas. Mas acima de tudo, pensei em Gabriele, uma vida curta demais e marcada por dor. Este caso mudou a todos nós na Força Policial de Santa Esperança. Fez-nos perceber que a justiça não é apenas sobre prisões e julgamentos, mas sobre prevenir o mal antes que ele aconteça. Enquanto guardava meus papéis, uma mensagem simples e poderosa ficou comigo. Devemos ouvir os sussurros de quem não pode gritar por ajuda, porque às vezes a verdadeira justiça está nos detalhes que insistimos em não ver. Estamos sempre em busca de histórias impactantes e emocionantes para compartilhar com você. Se pudesse escolher, qual história real ou ficcional você gostaria de ver narrada com a ajuda da inteligência artificial?